Antes de procurar um trade, eu procuro vantagem. E a vantagem começa pelo contexto. Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Vamos para mais um pré-market aqui. Analisar as melhores regiões e oportunidades para amanhã. Tô gravando hoje no dia 7, né? Mas é pro pregão do dia 8, beleza? Então vamos marcar aqui as regiões de interesse pro dia de hoje. Hoje o mercado terminou esse pivô aqui, né? Então topo, fundo, topo mais baixo. Então a gente tem o que? Esse pivô aqui de baixo, certo? Opa! Esse pivô aqui de baixo, certo? Então amanhã, antes de mais nada, vou ser rápido aqui hoje. Eu vou estar olhando para essa estrutura, esse topo e esse fundo. Vai ser mais ou menos isso que eu vou procurar amanhã. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui pelo diário. Tem um nível chave aqui que eu nem vou marcar. Aqui também não tem nada de interessante. Aqui eu já marquei. Que seria, tá vendo? Marca no gráfico de vocês esse nível chave aqui do 1 hora. Deixa eu só dar uma olhada no nível de precificação. Desse topo para esse fundo aqui, nosso nível de precificação de 50% está aqui. Então vou deixar ele marcado. 50% estrutura de 1 hora. Só para a gente saber do que se trata aqui. Fica mais didático também. Deixa eu cair aqui para 15 minutos. Bom, aqui a gente teve algo interessante, né? Porque o mercado tinha feito essa interna de 5, essa interna de 5, aí ele mitigou esse order block. Inclusive fiz um vídeo que eu postei ontem à noite, então se alguém quiser olhar, eu fiz um vídeo justamente comentando sobre toda essa estrutura e por que eu evitei um stop por essas regiões, nessa região aqui, justamente pela essa interna de 5. Ficou bem legal, acho que deu para entender o contexto. Tem alguns insights bem legais ali que eu acho que vale a pena, quem ainda não assistiu, dar uma olhada lá, beleza? Então a gente tinha esse 5 interno aqui e você observa que o 5 interno viraria só aqui embaixo. Deixa eu tirar esse order block aqui. Viraria só aqui embaixo, só que ele fez um outro interno, né? Olha que engraçado. A gente estava falando que esse daqui era os 5 minutos e que a gente considerou um 5 interno porque estava dentro dessa estrutura aqui de 5 minutos. Só que agora, dentro dessa estrutura de 5 minutos interna, olha só. Dentro dessa estrutura de 5 minutos interna, a gente teve... É que agora ele rompeu esse fundo já, né? Mas quando ele rompeu aqui, a gente tinha essa outra, a interna dentro de uma interna, né? Mas eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque isso aí não vai fazer ninguém ganhar dinheiro. É só que eu achei interessante mostrar para vocês que isso acontece. Porque o mercado varreu essa liquidez aqui, né? Ele varreu essa liquidez e colocou esses 5 minutos para baixo. Aqui ele foi o choque. Então assim, o que a gente espera? Eu acredito que amanhã a gente pode tomar esse fundo aqui, né? E se tomar esse fundo, deixa eu olhar só pela 1 hora... Se tomar esse fundo aqui, vai ser um 15 minutos. E aí, se tomar esse 15 minutos, só para entender o contexto todo, olha só. Isso daqui, se ele fizer isso daqui amanhã, a gente tem o quê? Esse 15 minutos aqui que vai ser formado, certo? Só que eu não falei que a gente está trabalhando dentro dessa estrutura maior? Então... Se a gente está trabalhando dentro dessa estrutura maior, esse topo, se ele romper o fundo, a gente pode entender que é o quê? Um topo de liquidez, certo? Então não significa que se ele romper esse topo, imagina que o mercado desceu, subiu, desceu e depois ele rompeu aqui. Não significa que rompendo esse topo ele vai subir direto. Ele pode continuar subindo, não romper esse topo e alinhar algum fluxo para baixo. É isso que eu vou ficar observando. Só que dentro desse 15, a gente tem desse 1 hora, a gente tem o que? Essa estrutura de cima também. E esse topo aqui pode ser liquidez também para essa estrutura ainda maior. Então, como eu sempre digo, a gente espera o fluxo alinhar, não significa que o fluxo alinhando o trade vai ser 100% certo. E é só que a gente vai conseguir uma vantagem um pouco, põe isso na cabeça, a nossa vantagem vai ser um pouco maior
E esse um pouco que vai fazer a diferença no longo prazo. Porque no curto prazo não adianta, eu posso ficar falando um monte de coisa aqui. Se você fizer um trade de alinhamento, fluxo e estrutura e tomar stop, você vai se frustrar. E se você tomar um outro stop, vai se frustrar, outro stop vai se frustrar. Então você tem que entender que você pode tomar diversos stops seguidos, ok? E o mais importante é você continuar fazendo o que o seu plano de trade te manda. Ler o mercado sempre da mesma forma e fazer os trades nos padrões que estão dentro do seu plano. Beleza? Então, dito isso, é isso que eu tô realmente observando. Que nem eu sempre falo, não adianta eu ficar falando o que pode acontecer aqui ou ali, porque aí o mercado abre com gap. Às vezes o mercado já abre com gap aqui em cima, às vezes ele já varre esse topo, ou ele respeita aqui, desce um pouco e depois sobe de novo, porque lembrando que se por acaso o mercado não rompe esse topo, esse fundo, e ele rompe essa linha aqui que eu marquei, ele pode ou alinhar alguma coisa nessas regiões e continuar caindo, ou simplesmente ele pode bater nessas regiões, alinhar alguma coisa, ou nem alinhar, né? Só bater, voltar, chegar aqui e alinhar alguma coisa para alta ainda, porque ele quer subir. Então assim, não adianta você ficar olhando para outros times, olhando para outras coisas, querendo fazer o que for, porque tudo que vai mostrar vai ser o fluxo. É por isso que eu falo, a gente opera a estrutura e dentro da estrutura a gente espera o fluxo dentro da hierarquia de time ser mudada. E a partir do momento que isso mudou e você tem, sei lá, dentro das suas características do seu plano, por exemplo, um FVG, se você considera rompimento com candle, com fechamento de candle com pavio, e aí vai entrar dentro, sei lá, do seu próprio plano de trade. O que eu quero mostrar aqui, e eu estou fazendo isso todos os dias, é que todos os dias eu mostro para vocês as estruturas. Estrutura dentro de estrutura e os trades de alinhamento de fluxo. Quando você olha para o longo prazo, eu já cansei de falar que a gente está dentro dessa estrutura do diário. Então tudo que está acontecendo aqui, a gente está no momento lateral do preço. Para conseguir pensar em altas de longo prazo, ele precisa romper essa parte aqui desse diário de cima, que eu sempre venho falando. Então dentro daqui, a gente vai só seguindo o que está mostrando. Ele não rompeu esse H4. Se ele tivesse rompido esse H4, nessas regiões de fundo eu poderia estar esperando por alguma compra. Mas como ele não rompeu o H4, não rompeu o diário, eu ainda acredito. Lembra que antes eu tinha falado que isso daqui, eu até tinha colocado assim, ó, é uma SMT, é uma Smart Money Trap? Porque eu estou acreditando que é uma Smart Money Trap. Ele pode vir aqui e romper esse fundo aqui, levar esse fundo como liquidez, para depois ele querer subir. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente espera o fluxo. Então aqui eu só caí por 5 minutos, porque quando a gente está no tempo gráfico maior, às vezes as marcações parecem tão próximas e não estão tão próximas não. Ó, esse daqui é uns 5 minutos. Então você observa que tem espaço para o mercado reagir. Então é isso que eu estava falando para vocês. Se ele chegar nessas regiões, ele pode alinhar algo para nós, ou ele pode vir mais para cima, isso aqui ficar mais aqui. Se por um acaso ele já desce, ele já rompe tudo para cá, ele pode subir e depois alinhar alguma coisa para continuar a baixa. E é isso que eu vou ficar observando para amanhã, tá, pessoal? A gente não sabe como que ele vai abrir, mas é mais ou menos isso que a gente tem em mente, né? Ele já mitigou esse order block dos 5 minutos, então ele pode colocar esse 15 aqui para baixo. E aí depois que ele colocou esse 15 aqui para baixo, né, a gente observa o fluxo para tomar nossas decisões. Beleza? Então não esquece o like, bons trades e até a próxima. Valeu!